Continuando aí, então, letra K. Y igual a e elevado a x menos x, deriva a função. Derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x. Derivada de menos x é menos 1. Essa derivada existe para todo ponto. Então, a única forma de encontrar ponto crítico é a derivada sendo igual a zero. Então, igualei a derivada a zero. Passo menos 1 para cá, fica 1. E elevado a x é igual a 1. Aí é resolver função exponencial. Aí a gente tem que lembrar, aqui é só aplicar logaritmo dos dois lados. Aplico ln porque a base do logaritmo tem que ser igual a essa base da função exponencial aqui. Ó. Essa parte de cá vai dar x. Sempre que você tem um logaritmo cuja base é igual a esse valor aqui, a resposta é o expoente. X, ln de 1 vale 0. Então, x igual a 0 é o único ponto crítico da letra K aí. Letra L é essa função aqui, derivada dela vai se dar pela regra da cadeia. Então, desce o 2/3, subtrai 1 aqui em cima, e a derivada disso eu ponho aqui na frente. Derivada de x ao quadrado menos 9 é 2x. Organizando aqui, ó, 2 vezes 2x dá 4x. Esse 3 eu coloco aqui, e isso aqui, como está elevado a menos 1/3, passa para a parte de baixo, certo? Então, vamos lá. Derivada dá zero. A função aqui é uma fração. E a derivada e a fração só dá zero quando o numerador for zero. Então, 4x é igual a zero. Então, uma fração só dá zero quando essa parte de cima, ou seja, o numerador for igual a zero. Passo 4 para cá. Então, x igual a zero é o nosso primeiro ponto crítico. Aqui, a gente pode encontrar ponto crítico também pela inexistência da derivada. Observa o seguinte. Observa que aqui, como a raiz está no numerador e ela é uma raiz cúbica, ela aceita valor positivo e negativo e por estar no numerador também aceita o zero. Só que eu derivei e a raiz veio para a parte de baixo. E aí ela continua, por ser raiz cúbica, aceitando aqui dentro valor positivo e valor negativo. Mas por estar no denominador, ela passa a não aceitar o zero. Então, x ao quadrado menos 9 igual a zero também vai dar ponto crítico. Passo menos 9 para cada 9, x igual a mais ou menos 3, são pontos críticos dessa função. Por quê? Porque o mais ou menos 3 é do domínio da função, mas o mais ou menos 3 não pode ser colocado no lugar do x na derivada, porque vai gerar um problema aí, certo? Então, nesse caso, temos 3 pontos críticos. Observa que nesse caso existe também ponto crítico pela inexistência da função derivada aí. Mais um aí, exercício letra N. Certo? Letra N é uma função modular, e aí quando você for derivar uma função modular, o ideal é você reescrever essa função antes de calcular a derivada. Como que a gente reescreve uma função modular? Pega o que está dentro do módulo, no caso 2x menos 3, igual a zero. Passo 3 para cá, passo 2 dividindo, x é igual a 3 sobre 2. E aí eu vou analisar o que acontece antes do 3 sobre 2 e o que acontece depois do 3 sobre 2. Pensa no x menor do que 3 sobre 2. Só para você testar, pega um valor. 3 sobre 2 é 1,5. Né? E depois pega um valor maior do que 3 sobre 2. Olha só. Pega um valor, só para a gente testar. Como que vai ficar o módulo, então? Pega um valor menor do que 3 sobre 2. Vou pegar o zero. Se eu colocar zero aqui no lugar do x, 2 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 3 dá menos 3. Está dando resultado o quê? Negativo. Ou seja, para todo valor menor do que 3 meios, o que está aqui dentro é negativo. E se o que está aqui dentro é negativo, o que o módulo faz com o número negativo? Troca o sinal dele. Então, isso vai poder ser escrito como menos 2x mais 3 para todo valor de x menor do que 3 meios. E aqui, ó, pensa um valor maior do que 3 meios. 5, por exemplo, é maior do que 3 meios. Se eu colocar o 5 no lugar do x, ó, 2 vezes 5 é 10. Menos 3 vai dar 7, está dando resultado positivo. E o módulo de um número positivo é igual ao próprio número. Então, vai dar 2x menos 3, certo? Então, essa função pode ser escrita assim. A minha função, ó. Se x for menor do que 3 meios, vai ser assim. Se x for maior do que 3 meios, vai ser assim. O igual vai vir aqui porque o igual acompanha o resultado que deu positivo, ó. Né? Como aqui deu negativo e aqui deu positivo, então o sinal de igual vem aqui, ó. Beleza? Agora eu vou calcular a derivada. Derivada de menos 2x mais 3 é menos 2. Derivada de 2x menos 3 é 2. Aí, ó, para isso, e aqui observa que eu não trago o sinal de igual. Ficar atento a isso aí. Quando você tem função definida por mais de uma sentença e calcula a sua derivada, você não traz o sinal de igual. Lembra que o igual você tem que calcular as derivadas laterais. Tudo bem? Vamos pensar aqui
na questão das derivadas, né? Para encontrar o ponto crítico. Derivada ser igual a zero não vai acontecer, porque a derivada ou é menos 2 ou é 2. Então, a única forma de achar ponto crítico é isso aqui, ó. E isso aqui só pode acontecer para esse ponto 3/2. Então, a gente vai calcular aqui, ó. Qual que é a derivada à esquerda de 3/2? Quando x é menor do que 3/2, a derivada dá menos 2. Qual que é a derivada direita de 3/2? Quando x é maior do que 3/2, a derivada dá 2. Como as derivadas laterais estão dando resultados distintos, quer dizer que não existe a derivada no ponto 3/2. Isso quer dizer que o 3/2, então, é um ponto crítico aí, ó. Então, nós temos só esse ponto crítico para a função aí.